amores, vamos começar a nossa aula de geografia no livro Marcha Criança e no livro Fortaleza. Já estão com o material separadinho. Vamos copiar a agenda. 4/8/2020, Geografia Fortaleza, a cidade e o trabalho, páginas 50 a 52. Marcha Criança, a paisagem, os elementos da paisagem, páginas 176 a 185. Começando aqui pelo livro Fortaleza, nós vamos falar um pouco da nossa cidade, né? A cidade de Fortaleza, ela cresceu muito, né? As pessoas trabalharam bastante no passado e ainda trabalham para ela crescer, adquirir características assim de uma grande cidade. Mas vocês sabiam que antigamente as atividades produtivas eram feitas pelos índios na troca de bugigangas, né? E depois veio o tráfico de escravos. Os portugueses começaram a trazer os escravos. Na verdade, não eram escravos, se tornaram, né? Porque eles viviam livres lá no país deles. Aí os portugueses começaram a fazer esse tráfico de pessoas. Depois da abolição, o que foi que aconteceu? Aí surgiram as profissões, porque começaram a vir os imigrantes, aí algumas indústrias foram abertas aqui em São Paulo e fábricas também, né, foram surgindo e aí foi crescendo, mesmo assim com indústrias, Fortaleza ainda tinha muitas pessoas desempregadas. E até hoje ainda permanece assim, né? Tem muitas pessoas que estão sem empregos. Não acompanhou. A cidade cresceu, mas o número de empregos ainda é pouco. Ou talvez as pessoas não tenham, né, se capacitado, né? Tem que ter uma capacitação para cada profissão. Mas Fortaleza está tentando, né, crescer, porque depois dessa pandemia muitas coisas aconteceram, muita gente ficou desempregada. Aí foi surgindo o quê? Os ambulantes. Aí foram surgindo outros serviços que a gente nem imaginava que iriam surgir. Mas nós precisamos de todas as profissões, de todos os serviços. Vamos lá, que vê na página 50, no livro Fortaleza, a cidade e o trabalho. A cidade de Fortaleza cresceu muito no decorrer de sua história, mas foi pelo trabalho de muitas pessoas que ela adquiriu as características de uma grande cidade. Em Fortaleza, muitas pessoas trabalham nas fábricas, no comércio e nas mais variadas atividades ligadas à prestação de serviços. Além disso, existem os funcionários públicos que trabalham com a segurança, a saúde e com a educação da população. Aí tem os trabalhadores trabalhando aí na via férrea, né, no metrô de Fortaleza. Mas nem sempre foi assim. No passado, as atividades produtivas eram realizadas pelos índios em troca de bugigangas. Depois, com o tráfico negreiro, vieram os escravos africanos, que passaram a trabalhar para os brancos, que eles não recebiam salário, né? Após a abolição da escravatura no Ceará em 1884, o trabalho livre e o assalariado passaram a predominar e surgiram muitas profissões. Então, vocês estão vendo aí que depois da abolição, esse trabalho livre, né, e o assalariado passaram a predominar e surgiram muitas profissões. A gente vai ver aqui algumas. Com o surgimento das primeiras indústrias têxteis em Fortaleza, ampliou-se a oferta de emprego. Além das fábricas de tecido, Fortaleza concentrou no centro e em alguns bairros da Zona Oeste pequenas indústrias de calçados, cera de carnaúba, sabão e muitos outros produtos importantes para a economia cearense. Fortaleza cresceu,
mas a oferta de emprego não conseguiu acompanhar seus passos. Muitas pessoas ficaram desempregadas e, para garantir a sobrevivência, dedicaram-se ao comércio ambulante. Outras passaram a exercer atividades de engraxates de sapatos, de pedreiro, de vendedores de jornais, de empregadas domésticas, entre outras atividades. Aí nós temos aí o comércio ambulante no centro de Fortaleza. E hoje muitas pessoas estão sobrevivendo do comércio ambulante, principalmente agora, né? Porque trabalho não falta. A pessoa colocar ali a sua banquinha, né? Vender espetinho, vender bolo. Isso é uma maneira delas tirarem o sustento. Porque se não tem emprego nas fábricas, nas indústrias, no comércio, então elas têm que se virar, trabalhando direitinho, honestamente. Aí Fortaleza é uma cidade que ela está em desenvolvimento. São muitos projetos que estão acontecendo aí na cidade, mas tem muitas pessoas desempregadas. Aí o que é que acontece? Aí vão pedir, né? Vão ficar pedindo nas portas. Isso não é bom. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ter criatividade para colocar algum negócio, fazer tudo direitinho dentro da lei, né? Se vai abrir colocar uma barraquinha para vender alguma coisa, tem que ir na prefeitura, ver como é que faz, né? Como é que são os procedimentos. E é isso, meus amores. Agora vocês vão pegar o livro Marcha Criança, certo? Nós vamos falar de uma coisa um pouco diferente, mas também faz parte aqui da questão da cidade, né? Então nós temos aqui os elementos da paisagem. A gente já estudou várias vezes sobre os elementos da paisagem, mas é um assunto tão gostoso, porque nós sabemos o que é uma paisagem natural e uma paisagem modificada, uma paisagem humanizada, né? A natural é a paisagem que o homem não mexeu. Ela bem natural mesmo, assim, que só o vento, a água, que faz essa modificação. E temos a modificada, humanizada, que o homem foi lá e construiu casas, prédios, pontes, hospitais, avenidas, shoppings, né? Igrejas, modificou totalmente. Aí nós temos aqui, ó, os elementos da paisagem. Nós temos aqui na página 176, mostrando os elementos da paisagem. Essa paisagem aqui, ela foi modificada, né? Mas nós ainda vemos alguns elementos naturais. Ó, a vegetação, vemos o rio. Então, aí aqui modificada, construíram casas, né? A ponte. Então, o que é paisagem? Vocês sabem o que é paisagem? Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é uma paisagem, né? Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Então, aqui nós temos uma paisagem linda, né? Praia da Costa, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E aí tá perguntando assim, que elementos naturais você indica na imagem? O que é que você tá vendo aí? Pense aí. Naturais. Tem mar? Tem. Tem areia? Sim. Tem o que mais? O céu, né? E elementos construídos pelo homem, o que é que tem aí? Temos edifícios, avenidas, barcos, né? Carros e praças arborizadas. Então nós temos aí a paisagem natural misturada com a humanizada, né? Aí diz assim, ó, em uma paisagem podemos observar diversos elementos.
que podem ser naturais, como os rios, montanhas, florestas, ou construídos pelo ser humano, como as casas, estradas e plantações. Aqui na página 179, nós temos aí duas fotos que teve, aliás, que não teve aqui interferência humana, né? Você identifica alguma interferência humana nessas paisagens? Não, elas estão naturais. Não tem nenhuma casa, nenhum prédio, nenhuma rua, nada aqui construído. Aí a Praia do Espelho, em Porto Seguro, na Bahia, e temos aqui embaixo o rio Carabinane, né? Carabinane, na Amazônia, né? Aí, ao descrevermos as imagens acima, podemos mencionar o mar, a praia, o céu, o costão e a vegetação na primeira foto. E o rio e a floresta na segunda foto como os principais elementos dessas paisagens, sem nenhuma interferência humana. Por isso são classificadas como paisagens naturais. Então, se o homem não mexeu, já sabe que a paisagem é natural, ok? Na página 180, a ação do ser humano e a paisagem. Aí aqui sim, o homem, né? Aqui na página 180 nós temos 4 imagens. O homem foi lá e mexeu na paisagem. Primeiro, o que foi que ele fez? Para ele plantar, ele teve que mexer, né? Tá aí cultivando hortaliças, né? Em São Paulo, na primeira imagem, plantando alimentos. Aí, ao lado, abrindo túneis, ó, abrindo túneis, aqui, ó, o homem mexeu, né? Na rodovia dos imigrantes, São Paulo. Abrindo estradas, aqui, ó, na Amazônia. Aí também aqui, extraindo minérios, uma mineradora. Isso aqui é lá em Minas Gerais. Então, o homem foi lá e ele mexeu na natureza, né? Para plantar, para abrir túnel, para abrir uma estrada e extrair o minério, né? Então, essa paisagem aqui, ela é humanizada, o homem mexeu. E na 181, construindo pontes e viadutos, construindo barragens e represas, também o homem foi lá e mexeu, né? Aqui, ó. Edifícios e também canal. Construindo um canal. O homem mexeu, ó, tá vendo? Ó, construindo pontes e viadutos, construindo barragens e represas, construindo edifícios, canalizando a água dos rios. Essa paisagem aqui não é mais natural. Pela necessidade humana, foi necessário abrir, né? Fazer tudo isso aqui, mexer na natureza. Mas na página 182, a ação da natureza e a paisagem. Não só o homem pode mexer na paisagem, tem a ação natural. Além do ser humano, a ação da natureza também provoca mudanças. Quem é que pode fazer essas mudanças aí na natureza? Podemos perceber isso quando observamos alguns lugares em épocas diferentes do ano. Por exemplo, aqui nessas fotos. Nós temos aí as montanhas, lá na Romênia, à esquerda, né, no verão e à direita no inverno. Aqui, ó, verão e inverno. E a ação do vento e da água também provoca alterações nas paisagens. Aí vocês vão ver aqui, ó, gente, as falésias de Beberibe e rochas do Parque Nacional do Monte Roraima, né? Gente, que coisa linda. Então aqui foi modificada pelo vento. Olha só que coisa linda, parece que foi esculpida pelo homem, mas foi por Deus, né? Então, a ação do vento e da água também provoca alterações nas paisagens. No entanto, não podemos perceber grande parte dessas alterações porque elas geralmente ocorrem lentamente.
Ao longo de milhões de anos, né, isso vai acontecendo. É diferente da gente ver o homem mexendo na natureza, cavando, né, vendo as máquinas trabalhando, do que a gente perceber aqui que a própria natureza faz isso, né, porque demora o vento e a água a fazer tudo isso aqui. Então vocês entenderam a diferença, né? Paisagem humanizada, o homem vai lá e ele modifica. Que artificial também pode ser conhecida. E paisagem natural é aquela que o homem não mexeu, que ela está lá do jeito que Deus criou, mas que ela é até modificada, mas pela ação do vento e da água, né? Pois então, agora vocês vão interromper o vídeo e vão fazer as atividades dos 2 livros, tá bom? Vamos corrigir agora a atividade aqui do livro Fortaleza, página 51. Está perguntando assim, qual a importância do trabalho e por que elas precisam trabalhar? Aí, o trabalho é de extrema importância para os seres humanos, né, visto que são nessas atividades que as pessoas garantem seu sustento e de suas famílias, além de adquirirem dignidade. Essa atividade também gera renda e economia para a cidade. Tá aqui, ó, gente. O trabalho é extremamente importante porque são nessas atividades que as pessoas garantem seu sustento e de suas famílias, além de adquirirem dignidade. Gera renda e economia para a cidade, né? Aí na segunda questão, todos os anos comemoramos o Dia do Trabalho. Você sabe qual a importância dessa data para os trabalhadores? Pesquise em livros ou pela internet e leve as informações para a escola, né? Então, aí não, se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar. Terceira questão. Escreva 3 profissões que existem na sua escola e a importância delas para o seu bom funcionamento. Eu coloquei aqui 3, mas vocês podem ter escolhido outras profissões, né? Porque tem várias profissões lá na escola. Aí eu coloquei aqui, ó, faxineiro, responsável pela limpeza da escola, diretora, quem administra a escola, e professor, ensina e orienta os alunos. Pronto, né? Aí tem aqui, produzindo conhecimento. Junto com seus colegas de sala, que não pode, né? Pesquise e descubra que tipos de trabalhadores ajudaram a construir Fortaleza. Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Nós lembramos, já falamos aqui das profissões, né? Que engenheiro, pedreiros, professores, vendedores e etc. Mas vocês podem pesquisar, tá certo? Vou apagar aqui. Aqui no livro Marcha Criança, na página 183, diz assim, a primeira questão, observe a paisagem retratada e depois converse sobre ela com os colegas e professor. E tem uma paisagem linda, aí na Cascata do Caracol, lá em Canela, no Rio Grande do Sul. A. O que você observa na paisagem retratada? Aqui, ó, cachoeira, lago, vegetação e rochas. B. Nessa paisagem predominam elementos naturais ou construídos pelo ser humano? Elementos naturais. C. É possível perceber alguma interferência humana na paisagem? Por quê? Não, porque os componentes dessa paisagem não foram modificados pelo ser humano. Na página 184, na segunda questão, diz assim, observe na ilustração abaixo algumas modificações feitas pelo ser humano na paisagem. Então, nós vemos aqui várias modificações. A. Agora observe os números que indicam as modificações e escreva ao lado deles o que foi feito em cada caso, né? Aí tem primeiro, construção de barragem e represa, que é a número 1. 2. Construção do túnel, de túnel. 3. Plantação de alimentos. 4.
plantação de árvores. 5, canalização da água do rio. Agora eu vou apagar aqui para escrever 6, né? Estão vendo aqui que eu não deu para continuar aqui, vou colocar lá em cima, certo? Aí 6, construção de estrada. Construção de estrada. 7, construção de casas. 8, construção de ponte. Aí na página 185, B, na sua opinião, por que o ser humano faz modificações na paisagem como as representadas na ilustração da página anterior? Escolha uma delas e explique. É pessoal. E a C, você já observou uma mudança feita pelo ser humano na paisagem que tenha sido prejudicial ao meio ambiente e às pessoas? Se observou, escreva abaixo qual foi a mudança. E a terceira, selecione uma imagem de jornal, revista ou da internet que retrate uma modificação da paisagem causada pelo ser humano. Procure algo diferente do que foi apresentado na ilustração da página anterior. Colhe a imagem abaixo e crie uma legenda para ela. Então, essas 3 aqui são, né, resposta pessoal, certo? Cada uma. Então, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Deus abençoe. Beijos. Tchau, tchau.